Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um tema absolutamente necessário, atual, contemporâneo, oportuno. O propósito de Deus para o casamento. E nós vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 5, versos 24 e 25. Vamos ouvir a leitura deste texto. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreveu a rainha das suas epístolas, a carta aos Efésios. Nesta carta, Paulo trata de maneira eloquente e profunda acerca do casamento, do relacionamento entre o homem e a mulher e o homem. E neste texto, que é um dos mais preciosos de toda a literatura mundial sobre o tema, Paulo vai mencionar o papel da mulher, o papel do marido no casamento, retratando assim o propósito de Deus para o casamento. Hoje, o casamento parece estar em baixa. É uma instituição atacada, distorcida, mal compreendida. O índice de divórcio cresce espantosamente. A qualidade de vida conjugal tem deteriorado-se com o tempo, a ponto do lar hoje ser o 5º lugar mais perigoso do mundo para se viver. Agressões verbais, agressões físicas, alguns chegando a vias de fato, trazendo tanta dor e sofrimento. Mas não é esse certamente o propósito de Deus para o casamento. O casamento foi instituído para a glória de Deus e para a felicidade do ser humano. Se nós seguirmos o manual do fabricante, se nós seguirmos os preceitos da palavra de Deus, o casamento será um jardim grinaldado de flores e não um canteiro de espinhos. O casamento será uma antessala do céu e não um porão do inferno. O casamento será uma planície verdejante de liberdade, não uma masmorra de limitação e prisão. Então, precisamos perguntar qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido, para que esse casamento cumpra o propósito divino e os dois possam ser plenamente felizes. Paulo vai usar a questão conjugal como um tipo, como um modelo, como uma ilustração daquilo que é a mais sublime das relações no universo, que é a relação de Cristo com a igreja. Então Paulo faz uma espécie de paralelo. A igreja é um símbolo daquilo que a igreja, que a esposa deve ser, e a esposa um símbolo daquilo que a igreja deve ser, e o marido um símbolo daquilo que Cristo deve ser nesta relação. Então, Paulo começa dizendo que a mulher deve ser submissa a seu próprio marido como ao Senhor. Eu estou convencido de que esta palavra submissão, ela para muitos cheira neftalina, a outros dá urticária, outros se arrepiam, rebeladas contra a possibilidade de existir essa palavra no contexto conjugal. Mas vamos entender que submissão aqui precisa ser entendida à luz das Escrituras. Por exemplo, Paulo não está ensinando aqui submissão de gênero. Ele não está dizendo que o sexo feminino precisa sujeitar-se ao sexo masculino. Absolutamente não. Paulo não está ensinando que a mulher deve ser sujeita a qualquer homem, não. Ao seu próprio marido, não é uma questão de gênero.
por uma questão de funcionalidade. Porque ainda está escrito no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, portanto, submissão não fala de inferioridade. Porque se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, pergunto a vocês, há alguma diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho? Não. São da mesma essência, da mesma substância, têm os mesmos atributos, realizam as mesmas obras. Jesus é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas dentro da economia da Trindade, o Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Conquanto cabeça, Jesus não foi um tirano, mas ele deu a sua vida pela igreja, ele serviu a igreja. A liderança do marido é uma liderança de serviço, sensível, amorosa, meiga, carinhosa. O modelo do marido é Cristo, e a liderança que ele exerce-a olhando para Cristo como seu paradigma. Alguém já disse, com razão, que nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Pegando novamente o paralelo, quanto mais uma igreja honra a Cristo e quanto mais ela se sujeita a Cristo, mais livre, mais feliz, mais segura ela se sente. Porque este é o propósito de Deus. Mas aí você pode perguntar, e qual é o papel desse marido dentro deste propósito divino para o casamento? E Paulo diz assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Então, aqui levanta-se uma pergunta. Como Cristo amou a igreja? Primeiro, um amor perseverante. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não é amar até a primeira crise, não é amar até a primeira discussão, não é amar até o primeiro fio de cabelo branco aparecer, não é amar até a primeira ruga na face surgir, é amar até o fim. Não é amar apenas por causa das virtudes, mas amar também apesar dos defeitos. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, mas devemos ter um amor perseverante. É assim que o marido deve amar sua mulher. Mas em segundo lugar, este amor é um amor sacrificial. Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Não é colocar a mulher como escudo, para se livrar, se proteger, não, é colocar o peito na frente e sofrer o baque por ela, por amor dela, para protegê-la. Então, este é o ideal de Deus, este é o padrão de Deus. A família está tão adoecida, os casamentos estão tão fragilizados, porque os homens jogaram fora os princípios de Deus. Os homens querem abraçar outros valores que oprimem, que massacram, que tiram a beleza, a poesia, o romantismo, a leveza da relação conjugal. Mas em terceiro lugar, o amor do marido pela esposa é um amor santificador. Uma mulher bem amada, ela é protegida. Ela, ao enfrentar determinadas abordagens, às vezes diretas, até também algumas indiretas, e até assédio, se ela é amada, se ela tem consciência de que ela tem valor para o seu marido, ela tem capacidade de resistir. Mas uma mulher que não é elogiada, não é tratada com carinho, não é tratada com respeito, ela não se sente uma pessoa valorizada em casa, ou no trabalho, quando volta para casa, ela se torna vulnerável. Então, o amor do marido santifica a esposa, abençoa a esposa, dá segurança para ela.
É por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz que o marido deve tratar a sua mulher como o vaso mais frágil, tratar com honra. Não é que a mulher é mais fraca, não, ao contrário. Ao contrário. Mas a mulher é mais sensível. E o homem precisa entender isso e tratá-la com respeito, com dignidade, vivendo a vida comum do lar, cuidando dela. Mas ainda em quarto lugar, o amor do marido pela sua mulher é um amor romântico. Paulo diz, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Em outras palavras, quando o marido agride a sua mulher com palavras duras, com indelicadeza, com falta de romantismo, jamais fazendo um elogio, fazendo dela apenas uma prestadora de serviços domésticos. Esta mulher, certamente, não vai ter a sua vida emocional saudável. Quando ele agride a sua mulher, está agredindo a si mesmo, porque os dois se tornam uma só carne. Agora, quando o texto diz, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, a palavra cuida aí na língua grega, só aparece mais outra vez no Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses 2,7, e a palavra que aparece lá é a palavra acariciar. Em outras palavras, o marido precisa acariciar a sua mulher. A vida íntima do casal precisa ser cultivada. O romantismo não pode morrer lá no altar. O coração alegre, os olhos brilhantes, a poesia, o elogio, os gestos de cavalheirismo não podem morrer. Quando o marido cuida assim da sua mulher, sendo romântico com ela, sendo afetuoso, carinhoso com ela, isso abençoa a vida dessa mulher. E eu vou lhe dizer que não há nada mais importante que você possa fazer para os seus filhos do que ter um bom casamento. Porque os nossos filhos nos veem e nos observam mais do que nos escutam. Nada machuca também mais um filho do que ver o pai agredindo a mãe. Ou vice-versa. Então, o propósito de Deus para o casamento é que o casamento seja harmonioso. É claro que casamento não são almas gêmeas. É claro que casamento é a união de dois não iguais, mas desiguais, mas que se complementam. É claro que o casamento tem suas tensões, suas arestas e que precisa de sabedoria, habilidade, paciência, amor, perseverança e perdão. Mas o propósito de Deus para o casamento é que ele seja uma fonte de prazer e de alegria e não uma fonte geradora de crise, dor e mágoa. Eu pergunto, como é que está o seu casamento? De 0 a 10, que nota você dá ao seu casamento? Como é que anda a comunicação no seu casamento? Quais são as atitudes que você tem tido no seu casamento e que atitudes o seu cônjuge tem tido com você no casamento? Se os seus filhos observassem o casamento de vocês, eles gostariam de se casar? A vida de vocês motiva e inspira seus filhos a buscar um casamento também feliz como o seu? Você já pôde escutar da sua filha ou mulher, escutar de seu filho, eu gostaria de ter um cônjuge como meu pai, como a minha mãe? É hora de nós restaurarmos esta relação, encontrarmos poesia, voltar ao primeiro amor, voltar a ter brilho nos olhos, voltar a cantar juntos, a sorrir juntos, se preciso chorar juntos, andar juntos, caminhar juntos, viajar juntos, celebrar a vida juntos. Este é o propósito de Deus para o casamento. Talvez você já está pensando em desistir, quem sabe você diz, não, eu já estou com o divórcio já costurado, é só assinar.
Quem sabe você possa voltar e investir no seu casamento para que ele seja restaurado, recuperado e você possa desfrutar nos dias por vir o que você não desfrutou até hoje. Eu quero orar por você. Então, onde você está, ore comigo. Peça a Deus um milagre na sua vida conjugal, um tempo de restauração. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra e eu quero te pedir, Deus, que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo neste momento. Que tu faças maravilhas, milagres maravilhosos na vida das pessoas que estão nos assistindo, especialmente na vida conjugal. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao fim de mais um Verdade e Vida. Hoje a nossa temática é o propósito de Deus para o casamento. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado, abençoada por essa mensagem, pela conversa que nós tivemos aqui, que de fato você possa ter tido as suas dúvidas esclarecidas para que você possa experimentar no ambiente do seu casamento, da sua família, aquilo que Deus de fato preparou para você. Eu queria aproveitar também esse tempo final para agradecer a todos aqueles que têm sido os nossos parceiros em missão, que têm nos ajudado para que esse programa vá ao ar todas as semanas, assim abençoando a vida daqueles que têm podido conhecer mais a respeito de Cristo, abençoar famílias, trazer uma nova perspectiva a respeito de tudo que acontece agora por meio do Evangelho. E se você quer conhecer um pouquinho mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, um pouquinho mais sobre o nosso programa, como você também pode participar e ajudar, entre em contato conosco por meio do nosso WhatsApp, o código de área é o 11 947 18 94 50. E sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí na sua casa esse presente. Gotas de Esperança para a Alma, um devocionário com mensagens para cada dia do seu ano. Eu tenho convicção, será tremendamente abençoador e direcionador. Quanto ao programa Verdade e Vida, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem estamos de volta, no mesmo horário e no mesmo canal.